Boa tarde, doutora. Boa tarde, Bira. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Fiquei muito feliz. Felizes estamos nós, viu, promotora, de ver a sua ação junto à Promotoria de Justiça, seu trabalho com muito afinco aí, tentando e, é claro, fazendo acontecer no nosso município para acabar com a corrupção, a compra e a venda de votos em nosso município. Parabéns em nome de toda a comunidade castrense, porque a gente realmente, vendo o seu trabalho, e a gente está feliz de tê-la aqui com a gente, porque a gente sabe da sua responsabilidade frente à Promotoria de Justiça, da sua competência e também do nosso querido e grande delegado, Dr. Matheus Araújo Laió. Obrigada, Bira. Como muitas perguntas ocorreram, promotora, nós tivemos assim, várias pessoas saíram em campanha. Cargos de vereador, 4 candidatos a prefeito, e ao cargo de vereador nós tivemos 142 candidatos aqui no nosso município. Mas o que preocupou bastante foram as linguiçadas, as churrascadas, as entregas de cestas básicas, a compra do voto através de gasolinas e tudo mais. Tudo isso está sendo investigado pela Promotoria de Justiça. Tá, sim. Na verdade, algumas denúncias foram recebidas direto pela Promotoria de Justiça, outras foram investigadas pelo Dr. Matheus. Então, assim, o Dr. Matheus está terminando o inquérito policial. Quando ele terminar, ele encaminha para mim, que sou promotora eleitoral. Em relação às outras denúncias que a gente recebeu direto, né, na promotoria, eu estou fazendo a investigação dentro da própria promotoria. Então, foi instaurado um procedimento e a gente está ouvindo as pessoas supostamente envolvidas. Nós temos um caso bem atípico que eu até comentei hoje de manhã no programa do Isaac Ortiz, onde nós temos um vereador que foi eleito, mas não se reelegeu. É o José Aparecida Moreira da Rosa. Ele apresentou ontem, ali no cartório eleitoral, uma denúncia contra uma vereadora eleita, que vai assumir agora em 2013, dizendo que ali havia o transporte ilegal de eleitores. Ele apresentou essa denúncia direto no cartório eleitoral. Foi protocolada ontem ali no cartório. Qual é que é o procedimento, doutora? Então, agora essa denúncia vem para mim, né, enquanto promotora eleitoral. Eu instauro um procedimento interno, que a gente chama um procedimento investigatório, e eu começo a ouvir as pessoas supostamente envolvidas. Porque se ele fez via escritura, ele deve ter colhido alguma informação, deve ter já feito uma mínima produção de prova que seja. A partir daí é que começa a investigação pela promotoria. Né, a gente vai ouvir as pessoas e, em eventual caso de compra, né, de transporte de eleitores, a vereadora, que eu até não sei quem é, né, Vira, nem precisa divulgar, ela responde pela parte criminal de compra de votos e também pode vir a responder na parte eleitoral. Sim. Tá? Quer dizer, ela poderia até não assumir ali. Pode. O que acontece? Alguns candidatos, embora eleitos e outros até não eleitos, cuja investigação ainda tramita, o que acontece? Comprovado que eles tenham usado de abuso de poder econômico, que a gente chama no âmbito eleitoral, ou seja, comprovado que eles compraram cesta, doaram gasolina, etc. e tal, o que acontece? Eu vou entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral, na qual a sanção pode ser a inelegibilidade por 8 anos, no caso daqueles que não foram diplomados, né, que não foram eleitos, e no caso dos eleitos, além deles não assumirem no dia 1º, eles ficam com inelegibilidade por 8 anos, ou seja, a partir da data da sentença eles não vão poder se candidatar de novo por 8 anos. Sim, e poderão ser presos ou não? Pode, porque assim, a compra de votos, a pena de reclusão de até 4 anos. Sim. Então assim, a pena de reclusão em regime fechado, eles vão responder, podem vir a ser presos no final. Certo. Nós temos um vídeo que foi apresentado até na internet com relação a possível compra de votos com cestas básicas. Como é que estaria esse processo, envolvimento de uma secretária da atual administração? E teria alguns envolvidos ali, dos vereadores que foram eleitos, dos candidatos, promotor? O vídeo chegou para mim antes de ser divulgado na imprensa, né, por um candidato a vereador. Eu pedi, na verdade, para que ele só desse publicidade ao vídeo depois que eu já tivesse ouvido algumas pessoas, para evitar que alguém coagisse as pessoas ali envolvidas, as minhas possíveis testemunhas. Aí, então, foi ouvida a secretária, foi ouvida uma ex-funcionária que estaria junto com ela. Foram ouvidas 12 pessoas para confirmar se haveria compra de votos ou não, e ainda está sendo produzida prova por mim. Então, o que acontece? A secretária, ela foi ouvida e ela alegou que ela estava trocando aqueles alimentos, que ela só estava tirando os alimentos do galpão, levava no supermercado, aquele supermercado que aparece no vídeo, e ali ela estava trocando os alimentos dela que iriam vencer por outros que ela não teria. Então, por exemplo, ela afirma que ela tinha feijão vencendo
e ela trocou feijão por óleo que ela não teria. Primeiro que esse procedimento por si só, foi o que eu expliquei para ela, já é improbidade administrativa, porque em tese ela não tem autorização para fazer isso. Todo alimento que a prefeitura compra, ainda que vai ser distribuído em programas sociais, eles têm que ser licitados, né? Então ela deu a justificativa de que o óleo, por exemplo, já faltava há meses e que não teve licitação, ou a licitação foi deserta, não me recordo. Por isso que ela não teria o óleo e ela precisaria. Foi oficiado ao prefeito para que ele me responda se ela tinha autorização para fazer, para tomar essa decisão de pegar os alimentos em tese que viriam a vencer para trocar. Né? Eu estou aguardando a resposta da prefeitura ainda, mas de antemão a secretária já me avisou que ela não tinha essa autorização. Então, pelo fato já dela não ter autorização, ela já incorre em atos de improbidade administrativa porque ela agiu em contrário à legislação. Agora eu preciso verificar se esses alimentos foram utilizados para fazer cestas. Há indício de que estariam sendo desviados alimentos para serem feitos cestas, né? No vídeo até aparece uma senhora que sai de lá com uma cesta, coisa e tal. Se ficar comprovado, ela vai responder por peculato de desvio, que a gente chama, na modalidade eleitoral, porque ela era uma pessoa que tinha ali a detenção daqueles alimentos, né? E ela desvirtuou os fins. Certo. E daí teria uma lista, até que nos passaram, de candidatos que seriam beneficiados se fossem as cestas básicas, né, doutora? Então, na verdade, assim, ó, a lista que eu recebi também dos eventuais candidatos beneficiados nem seriam só pela cesta. Foi apresentado umas fichas com o nome de algumas pessoas que seriam beneficiadas por candidatos a vereador recebendo material de construção. Foi chamadas 10 pessoas para confirmar se eles receberam, porque a alegação, né, da secretária seria de que, e da ex-funcionária da prefeitura, seria assim, de que essa lista prévia seriam pessoas que estariam precisando de material de construção, eles pedem para os vereadores, eles são analisados depois pela assistência social, se aquelas pessoas se enquadram em situações de carência, o que justificaria o repasse de material de construção. No entanto, das 12 pessoas ouvidas, 10 pessoas disseram que nunca receberam aquele material e que muito menos teriam alguma vez se enquadrado em algum programa municipal. Então, assim, eu preciso descobrir quem acabou recebendo, porque seriam, assim, sacos de alimentos, cimento, sacos de areia. Então, assim, 2 das 12 só confirmaram que foram beneficiadas por um programa municipal, que é o Reabilitação. Reconstrução, se não me engano. Então, 2 efetivamente foram beneficiadas. Agora, essas outras 10 chegaram a me apresentar até nota fiscal de compra. Então, assim, agora me surge um outro problema. Porque daí eu teria 2 vereadores que estão nessa lista, 2 ou 3, se não me engano. Acho que dos 3, só 2 acho que foram reeleitos. Um deles já foi ouvido na promotoria. Ele alega que ele só ouve as pessoas e tenta intermediar que elas recebam a cesta. A cesta não, desculpa, o material de construção. Mas ele diz que é um procedimento normal, que acontece aqui há anos e que nunca foi em troca de voto. Que como ele estaria assim, nos bairros, as pessoas vão até ele e falam, preciso de tantos sacos de areia. Aí ele vai, anota o nome da pessoa, leva para a prefeitura e que após uma análise essas pessoas seriam beneficiadas ou não. Só que eu pedi documentação nesse aspecto da secretária. Ela ficou de me levar e eu não recebi nada. Na sexta-feira, quando ela me entregou documentos sobre os alimentos, não veio nenhuma informação se essas pessoas foram beneficiadas, se não foram, assim, ignoraram a requisição em relação ao material de construção. Eu acredito que para mim, que sou leigo com relação a essa questão, normal seria se a própria assistente social fizesse isso. Senão um vereador que está aí estaria no desvio de função. E muito pior seria que daí seria de forma criminosa em período eleitoral. Estou errado, promotor? Não, não está errado. É por isso que a gente está, assim, eu não posso afirmar já categoricamente para não estar, né, eventualmente violando, assim, o direito do contraditório. Mas realmente, a princípio, tem esse erro em virtude de ser período eleitoral, em virtude de ser de vereador candidato à reeleição. Não dá para negar que o povo, quando chega no vereador e pede, eu quero um saco de areia, se ele dá, não tem como negar que isso influencia no voto dele. Sim. Ele vai dizer assim, se eu recebi agora, depois se ele for eleito eu vou continuar recebendo. Então, assim,
ainda que ele não tenha deliberado, olha, estou te dando em troca do voto, se eu comprovar que foi perto do período eleitoral, eu posso dizer que indiretamente foi em troca da compra de voto, sim. Sim. Né? Então, está sendo investigado nesse sentido. Você que me ouve agora nos 98 municípios, mais de 1 milhão de ouvintes. O teu candidato te deu churrascada, gasolina, dinheiro, cesta básica? Levou, quem sabe, você para votar? Pagou o seu talão de água e luz? Nossa, aí você tem um problemão, hein? Um problemão. 4 anos. Você, eleitor, eleitora, não terá muito que exigir, não. Não poderá exigir do político a honestidade que tanto se prega nas campanhas políticas e em horários gratuitos de rádio, televisão. Não, porque você foi desonesto. Você, cidadão, preste bem atenção, hein? Com você, com a sua família, com a sua cidade. Porque aí vendeu o seu voto de forma vergonhosa, criminosa, e aí permite que mais um criminoso seja eleito. E aí, doutora, e para o eleitor não tem nada, não? Tem sim. O eleitor, o que acontece? Ele responde pelo mesmo crime daquele que fez a doação de cesta. Então, quem fez a doação responde pela compra de voto e aquele que recebeu na modalidade passiva a pena de reclusão igualzinha de 4 anos. Então, nós estamos atrás dessas pessoas. Tá? Eventual, o que a gente chama na esfera criminal de delação premiada, é assim, ó, eventualmente se a pessoa vier de livre e espontânea vontade procurar a promotoria ou a delegacia e falar, olha, eu recebi, mas eu quero entregar aqui o candidato que fez, a pena dele pode ser atenuada ou eventualmente substituída por uma prestação de serviço. Porque o que a gente está tentando com isso? Que a comunidade comece a denunciar. Né? Se eu chegar aqui e falar assim, não, quem denunciar vai também responder, pegar a mesma pena de quem doou, a gente está sendo injusto, e já que a lei permite o Instituto da Delação Premiada, que seria essa atenuação de pena, vai ser dado para aqueles que espontaneamente denunciarem. Só que assim, precisa, Bira, é mudar o pensamento da população. É muito fácil falar assim, o político tal é corrupto, ou também é, mas aquele que aceita esse tipo de vantagem é tão corrupto quanto o candidato. Uhum. Então assim, tem que mudar um pouco essa concepção da população. E nós vamos em Castro, só para se ter uma ideia, virar notícia nacional de que forma. Porque ainda dá tempo, minha gente, ainda dá tempo. As eleições no Brasil foram para 5.568 municípios. E a partir de 2013 agora, o Brasil terá um total de 57.434 vagas para o Legislativo Municipal, que só assumem em janeiro. Então as denúncias de esquemas de corrupção e compra de votos ainda podem ser denunciadas. Pode, eu tenho, na verdade, eu enquanto promotora eleitoral, eu tenho até 15 dias após a diplomação desse povo que foi eleito para impugnar a diplomação deles. Então, assim, como em tese a diplomação vai acontecer no dia 1º de janeiro, eu tenho até o dia 15 de janeiro para conseguir a sentença de elegibilidade e a cassação, né, do diploma. Então, assim, tem alguns meses por aí, nosso trabalho continua a ser intenso. Todo mundo falou assim, doutora, já acabou o seu trabalho? Eu falei assim, não, meu trabalho ainda continua. A eleição foi no domingo. Verdade. Mas o trabalho continua até pelo menos 15 de janeiro. Então, se as pessoas quiserem vir denunciar, a promotoria está de portas abertas. Eu acho que o Brasil tem jeito, doutora, da seguinte forma. Porque a corrupção no Brasil é tamanha que muita gente deixa de votar. Aqui em casa nós tivemos um pouco mais de 10.500 eleitores que ou não votaram, votaram branco e nulo. 10.985 para ser mais exato, em Castro. Um pouco mais de 20% dos eleitores não votaram já pelo descaso que existe com a própria política, com medo da impunidade e tudo mais. Então, quando eu digo que a gente vira notícia nacional da seguinte forma, pelo seu belíssimo trabalho, viu, promotora? Obrigada. E do nosso delegado de polícia, Dr. Matheus Araújo Laiola, Castro aqui não tem corrupção, não tem compra e nem venda de voto. Isso seria interessante, hein? Para as próximas eleições, quem sabe aí, porque se forem punidos, inclusive, o eleitor que vendeu o voto, o candidato corrupto, enfim, as coisas mudam, não mudam? Com certeza, Bira. Mas assim, precisa que todo mundo ajude, porque, por exemplo, nessa última semana que a gente teve acontecendo aí prisões por compra de voto, o que me chamou a atenção que foi, teve gente que achou um absurdo acontecer prisão por causa disso. Uhum. Sabe? Então, assim, tem gente que tem toda a devida instrução e acha, que absurdo, prisão por isso. Gente, é crime igual a qualquer outro. Se a legislação prevê como crime, todo mundo tem que ser responsabilizado, seja o rico, seja o pobre, seja a classe média. Então, assim, tem que mudar essa concepção de que, não é um crime muito importante, porque assim, ele muda todo o pleito eleitoral. A partir do momento que a gente deixa a pessoa que tem mais dinheiro sair por aí comprando votos, é claro que ela vai se eleger, não tem como negar. Então, assim, ela desestabiliza
desestabiliza o pleito eleitoral e a pessoa já mostra o que ela vai ser naqueles 4 anos. Porque se para entrar na prefeitura, né, ou seja qual das esferas for, ou no caso dos vereadores na Câmara, se fizer isso já para entrar, o que essa pessoa vai fazer nos 4 anos subsequentes? Né? E a pessoa que não denuncia acaba não indo com isso. Então, tem que responder também. Tem que responder. É a mesma coisa que dizer assim, nossa, aquele político lá, todo mundo rouba, é ladrão, mas fez. Isso aí tem que acabar no Brasil, não tem, doutor? Tem, que ele é ladrão igual e ele tem que ser punido. Não interessa assim, ele rouba, mas fez. Se alguém entrar na sua casa e roubar um copo que seja, uma televisão, você vai querer que seja punido. Não interessa que no meio do caminho ele tenha salvo alguém, feito alguma coisa. A gente quer que seja punido. Então, tem que dar o mesmo tratamento que a gente dá para um ladrão convencional daquele que rouba o nosso dinheiro, porque o dinheiro é do povo. Depois as pessoas reclamam que falta saúde, que falta educação, que falta tudo, mas aceita isso, ele rouba, mas faz. Pelo amor de Deus, tem que mudar essa concepção de rouba, mas faz. Todos os cidadãos ele tem já, eu já digo que não é nenhuma virtude, isso principalmente nos políticos, né? É uma obrigação a honestidade, principalmente com o dinheiro que é público, né, doutora? Tem que ter esse zelo pelo dinheiro público, pelo erário, porque, que nem a senhora falou, seriam desviados dinheiros de áreas fundamentais como a saúde, educação, segurança, enfim, que o povo tanto clama e eles usam aí para benefício próprio. Exatamente. E a honestidade, na verdade, né, Vida? Além de ser uma característica que deveria ser inerente de todo cidadão, exato, a própria Constituição prevê expressamente no artigo 37 os princípios que qualquer político tem que ter no exercício da função. E entre eles está lá a moralidade, que é justamente ter uma conduta, né, reta, digna no exercício da função. Exatamente. Probidade, né, moralidade, ética e tudo mais. Doutor, eu deixo... Tem alguém na linha, Fran? Não, né? A Sara está na linha ainda? Tá. Oi, Sara, desculpa aí, pois não, Sara, boa tarde. Pois não, Sara. Estamos aqui com a doutora Fernanda da Silva Soares, nossa promotora de justiça, fazendo aqui um belo trabalho no combate à corrupção, compra de voto e tudo mais. Sara, pois não? Então, boa tarde para a promotora aí. Eu estava ouvindo. Boa tarde, Sara. Estava me sentindo muito honrada de ouvir o que a senhora falou aí, porque eu tenho certeza. Eu até ia fazer um apelo para a senhora para fazer a justiça, porque eu fui candidata a vereadora. Por caso, né, tive 608 votos, uma chance grande de ser eleita, né, porque eu, graças a Deus, não comprei nenhum voto, e sei de muitos que estão lá, né, que estão com o canudo de vereador, vamos dizer assim, e tenho certeza que estão com o nome lá, e se Deus quiser, e a justiça for feita, vai entrar os que têm mãos limpas. No caso, eu teria uma delas. Tô tentando, Sara. Juro que eu vou produzir as provas, independente de quem é que esteja ali, né, como suplente. Mas, assim, a investigação vai ser feita, né? Exatamente. Então, assim, o meu trabalho eu tô fazendo para que a gente consiga efetivamente provar. Porque o que eu acho é o seguinte, a partir do momento que 2, 3 não assumirem e forem responsabilizados por essa compra de voto, a população começa a mudar um pouquinho e quem sabe para daqui 4 anos o pessoal comece a denunciar antes mesmo de receber a cesta. Pelo simples fato, né, do candidato chegar e oferecer, eu vou te dar tanto para colocar a placa. Quem sabe para daqui 4 anos a gente consiga que as pessoas já denunciem, né, antes da gente ter que fazer essa provocação. Então, eu espero mesmo, verdadeiramente, que seja feita a justiça em casa, que é o que a gente espera. Porque isso a legislação, né, não pode ter direito. Eu agradeço a senhora, que eu sei que a senhora está fazendo, sei que está fazendo e vai fazer ainda um término muito bom das eleições de 2020. Obrigada, Sara. Obrigado, Sara, pela sua participação com a gente. Promotor, agora para encerrarmos aqui, que nosso programa já está chegando ao final, a lei da ficha limpa, né? A gente sabe que existe a lei da ficha limpa e tudo mais. Agora vem uma pergunta que não quer calar. Vereadores, candidatos a vereadores, usaram e abusaram do poder econômico, com cestas básicas, gasolinas, que até o doutor Matheus falou ontem que poderia, quem sabe, investigar o posto de gasolina, pelo volume de gasolina que foi distribuído lá e tudo mais, né? Afetaria o candidato a prefeito nessa condição, uma que ele pedia voto para ele e também para o candidato a prefeito, ou não? Se restar comprovado esse vínculo entre o candidato a vereador e o candidato a prefeito, vai afetar igual.
Então, os dois vão ser responsabilizados, seja candidato a vereador, seja candidato a prefeito. Todo mundo que se beneficiou, e é assim, ó, não só, quando a gente pede a declaração da inelegibilidade do candidato, não é só daqueles que já concorreram. Então, por exemplo, se teve um vereador envolvido em um candidato, mas todos os outros que participaram desse esquema de compra de votos, também é requerida a declaração de inelegibilidade para que esse pessoal não possa também ser candidato, ainda que eles não tenham sido candidatos nessa eleição. Se eles participaram do esquema inteiro de compra de votos, eles também entram no polo passivo dessa ação para que eles não possam nem eventualmente se candidatar. Vamos imaginar, porque nós falamos para 98 municípios, que um determinado prefeito esteja também envolvido, mesmo que indiretamente. Porque o vereador, quando pede o voto para ele com a cesta básica, com a gasolina, com o remédio, com o pagamento talão de água ou luz, ou até mesmo com o transporte do eleitor, no dia da eleição que é proibido, ele associar ao voto ao candidato a vereador, pedindo também voto ao prefeito, o prefeito tendo sido eleito e o vereador, eles poderiam não assumir? Podem ser cassados antes da diplomação, antes do dia 1º, e ainda ser declarada inelegibilidade. E assim, ó, eventual assessor de partido que tenha participado também, ainda que não seja candidato, sim, ele também já fica com a inelegibilidade declarada por 8 anos. Tá certo, muito obrigado, doutora Fernanda da Silva Soares. Parabéns mais uma vez pelo belíssimo trabalho que vem fazendo aqui no nosso município. E também atende Carambeí, né? Sim. É porque a comarca atende Carambeí, porque faz também em Carambeí. Parabéns, muito obrigado. Obrigada, Vira. Obrigada pelo convite. Estou à disposição de vocês.